Nós vamos falar um pouquinho de modos e tempos verbais. Que delícia, né? Você viveu para estudar tempos e modos verbais. Estou brincando, mas veja, é um assunto bem importante sim, é um assunto que traz muita dificuldade, claro, mas você vai entender hoje, te garanto, que isso tem uma lógica. Parece que não, mas existe uma lógica para isso. Os tempos e os modos verbais, eles fazem parte, sim, do estudo acerca dos verbos. Não dá para você estudar os verbos sem saber como eles se organizam em relação aos tempos e aos modos verbais. Impossível. E aqui temos especialmente o emprego dos modos verbais, que trabalham com significado, e os tempos verbais, que vão indicar, além de um sentido, também trabalham aí com um tipo de gramática, de regra gramatical. Então, temos um assunto aqui que envolve regra por regra, que é a conjugação verbal, mas também significado, e temos bastante aqui em relação aos tempos verbais. Primeiro, vai comigo à tela. Modos verbais. Os modos verbais têm a função de determinar o sentido que uma forma verbal expressa. Então, praticamente aqui você vai ter questões que envolvem esse momento, essa ideia da semântica, do significado acerca dos verbos aqui. Continuando, então, temos 3 modos verbais, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. São 3 aqui. Veja só, quando eu trabalho com indicativo, a noção básica é que ele indica uma certeza, uma realidade. O subjuntivo, uma dúvida, uma possibilidade. Imperativo, uma ordem, um pedido. Veja só, eu sempre estudo. Talvez eu estude. Estuda agora, José. Então, eu sempre estudo, é uma certeza, uma realidade. Talvez eu estude. Veja, a dúvida que existe. Estuda agora, eu dei uma ordem. Atenção, se eu colocar a frase assim, ó, eu estudarei amanhã. Cuidado, parece meio estranho, mas veja só, quando eu falo para você assim, ó, eu estudarei amanhã. Claro que eu não tenho certeza de que a ação vai acontecer amanhã mesmo, porque é futuro. Só que a minha frase é uma certeza. Quando eu falo para você assim, ó, eu estudarei amanhã. Então, a frase denota uma certeza. Por mais que eu não saiba, não tem como eu garantir que amanhã eu vou estudar, sei lá, pode acontecer tanta coisa entre hoje e amanhã, mas a frase eu estudarei amanhã denota um significado, denota um sentido. Por isso que você tem que perceber que quando se trata de emprego aí de modos verbais, entenda assim, por que o indicativo dá uma certeza mesmo com futuro? Porque a frase é uma certeza, entendeu? Uma realidade. Aí o subjuntivo sempre vai ser uma possibilidade, todos os tempos verbais do subjuntivo indicam uma possibilidade, uma hipótese, uma probabilidade e imperativo sempre indica ordem. Então, entenda que esse significado ele vai aparecer na leitura, você entende isso pela percepção. O indicativo é um modo que ele é autônomo, então depende de nada para existir. Já o subjuntivo depende. Você viu aqui no exemplo, talvez eu tenha que ter uma expressão, ou por exemplo, um advérbio de dúvida, ou uma conjunção que indique essa possibilidade. Por exemplo, talvez eu estude, espero que você vá, embora eu tenha. Então, para que o subjuntivo aconteça, sempre vai ter algum tipo de conectivo, ou um advérbio de dúvida, ou uma conjunção subordinativa, para que eu dê condições de mostrar que isso é uma dúvida, uma possibilidade ou uma probabilidade. E o imperativo não tem tempo verbal, só tem afirmativo e negativo, só. Não tem como se dar uma ordem para ontem, né? A ordem sempre é uma coisa que ainda vai poder acontecer, entendeu? Então não tem imperativo no passado. Não tem como eu dar uma ordem para ontem, isso não existe, tá? Então é mais tranquilo. Entre todos eles, lógico, o que mais se cobra em provas são os tempos do indicativo. Por quê? Nós temos autonomia entre os tempos verbais, eles não dependem de nada para existir, e eu posso tê-los em vários momentos. E cada tempo do indicativo tem um significado. Você vai depois ver comigo por quê. Já o subjuntivo, não importa os tempos dos verbos, todos eles indicam dúvida, possibilidade
Então, não tem muito que você discutir acerca do subjuntivo. O imperativo, menos ainda, porque é ordem. Então, claro que as questões sempre vão estar muito mais ligadas ao emprego dos tempos no indicativo. Vá comigo então agora à tela de novo, veja só. Vamos começar pelos tempos verbais do indicativo, tá? Então, os tempos verbais, nós temos o quê? Os tempos verbais, eles são marcados pela desinência aqui, que é a flexão do verbo, e pelo aspecto verbal, que é o significado. Veja, o sentido que ele expressa aqui. Antes disso, eu vou te dar uma tabelinha aqui bem importante. Por quê? A gente aprende que nós temos 3 tempos verbais, não é? Tem mais. Ai, sério, sério. Repito, os tempos do subjuntivo, eu nem vou fazer nada aqui, nem uma tabelinha, porque não faz diferença. Eles todos indicam um mesmo sentido. Agora, os tempos do indicativo, especialmente os pretéritos, eles vão possuir, sim, sentidos diferentes. Então, você vai ter muita cobrança em prova acerca disso. Veja comigo, então, aqui, ó. Tempos do indicativo. Tempos do indicativo. Essa tabela aqui você tem que marcar, anote aí, tá? Não está nem no material da aula. Anote, escreva, porque aqui vai salvar a sua vida para você entender o que realmente são os verbos. Temos aqui, ó, o presente, aí nós temos o pretérito e nós temos o futuro. Muito bem. Então, temos aqui os 3 tempos verbais aqui bonitinhos. Que lindo! Só isso? Não, agora eu tenho a divisão. Veja, presente não tem mais divisão. Termina aqui desse jeitinho. O pretérito ainda tem pretérito imperfeito. Então, ainda tenho o pretérito imperfeito. Tenho o pretérito perfeito aqui. E tenho o pretérito mais que perfeito. Muito bem, então tem uma divisãozinha aqui. Isso aí, ó. Pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. E temos mais uma divisão. Ah, não acredito, tem. O perfeito se divide ainda mais em 2 situações aqui, ó. Aqui. O mais que perfeito também se divide aqui em 2 situações. Então, eu tenho porque nos tempos verbais, deixa eu até aproveitar aqui e explicar um pouquinho antes. Vem comigo um pouquinho aqui, ó. Nós temos, para você entender o que eu vou mostrar para você agora ali, ó. Os tempos, eles podem ser simples, os tempos simples, e nós temos os tempos compostos. Como assim, tempo simples e composto? Tempo simples, tá? É um verbo apenas, no tempo simples. E no composto, você vai ter o verbo haver ou o verbo ter, mais o particípio do verbo principal. Então, você vai ter o quê? 2, né? Tempos compostos. Você vai ter 2 verbos aqui, é uma locução verbal. Então, já entenda que nós temos os tempos simples e tempos compostos. E aqui essa divisão é assim, ó. Eu tenho pretérito perfeito simples, pretérito perfeito composto. Mais que perfeito simples, mais que perfeito composto. Muito bem. E o futuro? Também tem uma divisãozinha aqui, ó. Nós temos o futuro do presente e nós temos o futuro do pretérito. Ah, olha só. Tem uma divisãozinha aqui sim, tá? E aqui, ainda, nós temos a mesma lógica. Então, nós temos aqui, ó, o futuro do presente simples, futuro do presente composto. Futuro do pretérito simples e do pretérito composto. Resumindo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tempos verbais. Não são 3, não. Entendeu? Por isso que a gente não entende o que é verbo, porque a gente não tem essa percepção aqui. Detalhe, de todos os tempos aqui, com certeza o pretérito é o mais cobrado de todos. Então, você dá uma ênfase ao pretérito, tá? Essa divisão aqui é porque cada tempo verbal possui um significado diferente, cada um deles. Observação, o mais que perfeito aqui, ó, nas 2 formas, o sentido das 2 é o mesmo, ó. O sentido, ele é igual no pretérito mais que perfeito, a forma simples e composta. Nos outros, todos, o sentido é diferente. Então, por isso que você tem que ter essa percepção aqui, ó.
que os tempos do indicativo, eles são divididos em várias ramificaçõezinhas ali e cada tempo tem um sentido diferente, que é o aspecto verbal. Vou te mostrar agora, então, isso. Cada um desses tempos, como é que ele se organiza. Então, você tem que ter essa percepção aqui. Vai comigo à tela. Presente. Aspecto verbal expressa um fato atual. Então, temos o seguinte: eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, estudais, estudam. Pronto. Presente é aquele tempo que você realmente identifica que algo acontece, tá? E ainda o presente, ele pode, vou anotar para você aqui, ó, marque lá. Ele pode ter um caráter atemporal também. Porém, o que é atemporal? Exemplo aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Nós sabemos, né? Quando eu falo todos são iguais, o verbo está no presente. Perfeito. Todos são iguais perante a lei, uma frase criada, ó, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal de 88. Então, faz tempo. Só que essa frase, ela ainda existe e não vai parar. Só se um dia alguém mudar a Constituição e tirar a frase de lá. Então, veja, todos são iguais perante a lei, tem caráter atemporal. Não importa, não é ontem, hoje ou amanhã, não importa. Isso sempre acontece. Isso é marca do presente. Continuando agora, então, aqui temos o pretérito perfeito. Esse aqui indica um fato repetitivo, ocorrido no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Eu estudava, tu estudavas. Aqui uma dica para você, ó. As sílabas vá, ia, elas aparecem e determinam esse daqui. Por exemplo, os verbos que terminam com ar, quando você for conjugar, vai aparecer essa daqui, o vá. Quando os verbos terminados com, deixa eu arrumar aqui, com er e com ir, ir, o que nós temos aqui? Ia. Então, por exemplo, estudar, estudava, entender, entendia, comprar, comprava. Sempre desse jeitinho aqui. É o tempo que indica algo repetitivo no momento anterior. Também posso usar para descrever alguma coisa, descrever algo ou alguém. Por exemplo, eu era bem quieta quando criança. Então, eu estou descrevendo alguém. Então, o verbo ser, quando ele... Anote mais uma dica para você ali, ó. O verbo ser, nesta forma verbal, sempre é era. Era, éramos, era, sempre vai ser assim. Esse era que vai aparecer. Continuando, temos agora pretérito perfeito. O simples e o composto, eles são bem diferentes aqui. Olha, o simples, um fato terminado. E o composto, um fato que teve início no passado e que se prolonga até o momento atual. Eu estudei, ele estudou. Eu tenho estudado. Então, veja, eu não posso trocar o pretérito perfeito simples pelo composto sem mudar o sentido. Então, eles sim aparecem ali. São sentidos bem importantes. Então, de todos os tempos verbais, os pretéritos sempre são muito mais cobrados. Então, entenda que na relação que eu tenho ali com os tempos verbais, se tiver um tempo no pretérito perfeito simples e eu mudar para o composto, você vai mudar o sentido. Então, atenção quanto a isso. Isso é o aspecto do verbo, o significado que ele possui. Quando eu falo eu tenho estudado, quer dizer que eu comecei no passado, mas não terminei ainda. É uma ação que se prolonga ao momento atual. Então, veja que eu tenho que perceber isso na leitura. Quando eu tenho um texto, que eu vou ler o texto e aparece isso, eu tenho que já ler pensando nessa perspectiva. Muito bem, para a tela de novo agora aqui. Aí temos o mais que perfeito. Os dois estão juntos aqui, ó, o simples e o composto. Por quê? Porque os dois expressam um fato ocorrido antes de outro já terminado. Aí você vai ter o seguinte: eu tinha estudado ou estudara. Ainda, aproveitando, eu posso falar. Deixa eu arrumar aqui, ficou em cima da frase. Está assim, eu posso falar assim: eu tinha estudado ou eu havia estudado. Dá na mesma, não muda nada. Eu posso colocar eu tinha ou eu havia. Ou eu estudara. Da mesma forma, tá tudo certo.
Como assim um fato ocorrido antes? É assim, ó, por exemplo, um exemplo aqui para você bem simples. Quando cheguei à rodoviária. Quando cheguei à rodoviária, o ônibus já tinha saído. Então, quando cheguei à rodoviária, o ônibus já tinha saído. Veja, o ônibus tinha saído e cheguei. Os dois estão no passado. Só que, quando eu cheguei, vamos supor que eu cheguei, cheguei lá, sei lá, às 10 horas da manhã. O ônibus tinha saído às 9h30. Ah, então veja, essa ação aqui, ó, de sair, aconteceu antes de eu chegar, ó. Isso aqui aconteceu antes, isso aqui depois. E tudo está no passado. Essa é a ideia de um fato ocorrido antes de outro já terminado, entendeu? Essa é a ideia aqui básica. Então, esse aqui é o fato ocorrido e esse aqui é o fato já terminado. Por isso que eu tenho essa forma aqui. E aqui não faz diferença. Os dois possuem o mesmo sentido aqui. Continuando. Futuro do presente, o simples e o composto. Veja. Fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual. Eu estudarei. Agora, o futuro do presente. Fato que deve ocorrer posteriormente tal, mas já terminado antes de outro. Veja, eu terei estudado. É assim, ó. Que estranho, mas vou fazer a frase. Quando você... Opa, deixa eu arrumar aqui. Quando você chegar... Vou pegar uma frase. Quando você chegar, tá? Quando você chegar, pense, isso daqui é futuro ainda, ó. Quando você chegar, isso aqui vai acontecer, é futuro, tá? Continuando. Eu já terei saído. Então, veja, quer dizer que isso aqui também é futuro, percebeu? Tudo bem. Só que esse futuro aqui, ó, ele acontece antes deste daqui, tá? Essa é a ideia. Por isso que a gente chama de futuro do presente composto. Muito bem. Continuando, aí temos aqui futuro do pretérito. Esse daqui, a dica master para você é o ria, tá? Esse tempo aqui, tanto o futuro do pretérito simples como composto, sempre vai ter uria, sempre, tá? E parece estranho, mas esses dois aqui, eles indicam aqui uma hipótese. Como assim, professora Giancarla? Eu estou no indicativo? Estou no indicativo, sim. Mas eu vou ter uma hipótese, a ovelha negra da família. Olha só, o futuro do pretérito é a nossa ovelha negra da família, aquele tempo que não está na... Aqui eu tenho tempos do indicativo, tá? Então, todos indicam uma certeza, mas o futuro do pretérito, tanto um quanto o outro, vão trabalhar muito com uma hipótese, uma possibilidade, uma probabilidade, que parece que é subjuntivo, mas está no indicativo aqui, tá? Então, vá para a tela comigo. O simples enuncia um fato que pode ocorrer, ou seja, possibilidade, posteriormente a um fato no passado. Eu estudaria se você me ajudasse. Agora, a mesma lógica, é um fato que poderia ter ocorrido. Ó, poderia ocorrer. Eu estudaria se tivesse mais tempo. Ó, eu estudaria se tivesse mais tempo, tá? Mais tempo. Aí vamos lá. Eu teria estudado se tivesse me ajudado. Percebeu? Ah, então poderia ter ocorrido. Então, esse é o nosso futuro do pretérito. Mas veja, mesmo assim, nós temos uria aqui e uria no auxiliar, tá? Poderia trocar aqui, eu haveria estudado, também está certo, tá? Se tivesse colocado eu haveria estudado, porque os dois verbos, o haver ou o ter, os dois aqui são auxiliares do tempo aqui composto. Muito bem. Continuando, tempos do subjuntivo. Aqui não tem problema. Não tenho que fazer isso daqui, aqui, ó. Não precisa, tá? Você vai perceber que
Independentemente do tempo, sempre a ideia de dúvida ela prevalece. E aqui detalhe, olha só no presente. Quando eu vou conjugar, tem que ter algo que justifique isso. Eu não posso colocar só assim, ó, eu estude. Não, eu tenho que ter sempre algo que valide isso. Então, por exemplo, aqui vai aparecer que eu estude, que tu estudes. Dica é assim para você, ó, no indicativo. Indicativo não, no presente do subjuntivo. Os verbos terminados com ar, a vogal E aparece. Com er e com ir, a vogal A aparece. Então, por exemplo, veja, estudar, que eu estude. Se eu pegar o verbo entender, que eu entenda. Partir, que eu parta. Então, é assim, terminou com ar, aparece a vogal E. Ir, aparece a vogal A, tá? E sempre vai ter que ter alguma coisa que valide, não só o que. Aqui é um exemplo apenas para você poder conjugar. Temos ainda os pretéritos. Imperfeito, perfeito composto e mais perfeito composto. Aqui não tem a forma simples, é só o composto aqui. E veja, expressa um fato passado, mas posterior. Mas a ideia sempre prevalece de dúvida, veja. Que ele estudasse ou se ele estudasse. E aqui, uma dica para você também aqui, ó. Sempre que houver SSE, SSE, sempre vai ser pretérito do subjuntivo, sempre, tá? SSE sempre vai ser pretérito do subjuntivo, sempre. Então, veja, que estudasse ou se estudasse. Embora eu tenha estudado, embora eu tivesse estudado, tá? Essa é a minha base. Sempre você vai ter essa ideia de dúvida, possibilidade, probabilidade. E ainda, vamos lá para a tela, temos o futuro, tá? O futuro, ou ele é o futuro simples, ou ele é composto, só assim, tá? Veja só, quando eu estudar, atenção agora para essa parte aqui, ó. Quando você tem o futuro, nós temos os verbos regulares. Então, ó, estudar é um verbo regular. Então, os verbos regulares não mudam quando é esse futuro. Veja só, o simples, tá? Por exemplo, quando eu estudar, quando eu viajar, quando eu comprar, e assim por diante, não muda. Agora, quando nós temos os irregulares aqui, ó, tem alteração. Por exemplo, quando eu fizer. Eu não vou falar quando eu fazer, né? Se eu pegar o verbo pôr, quando eu puser. Querer, quando eu quiser, e assim por diante. Então, os irregulares mudam. A regra é assim, então. Quando nós temos os verbos regulares, eles ficam iguais. Os irregulares, eles ficam como? Diferentes, tá? Aqui que acontece. Nesse daqui não tem tanto problema, por quê? Porque o auxiliar já muda, ó. Quando eu tiver estudado, quem muda é o auxiliar. Ou quando eu houver estudado, tá? Então, aqui o auxiliar é que vai ficar, vai mudar. E o ter e o haver são verbos irregulares, então sempre vai ficar esse jeitinho aqui. Veja, então, que tempos do subjuntivo, eles são mais tranquilos, porque todos eles indicam uma ideia de dúvida. E para fecharmos os modos, temos o indicativo, agora o imperativo. Veja, imperativo aqui não tem segredo. Ou ele é afirmativo, ou ele é negativo. Não tem jeito. Canta tu, não cantes tu. Essa é a diferença. Outra, não existe primeira pessoa do singular, tá? Você, teoricamente, não dá ordem para você. Mas eu quero, mas não vai fazer isso, tá? Não, você nunca vai dar ordem para você mesmo. Você pode até fazer isso. Carla, faça isso. Mas na gramática, não. Você pode mandar isso em outros momentos, mas na gramática isso não acontece. Então, aqui temos, a partir da segunda pessoa ali, que você vai ter a ordem. Aí a diferença é, no imperativo afirmativo você dá a ordem e no negativo você fala não. Canta, não, e você usa o sim ou não, né? Praticamente é isso. Faça, não faça. Essa é a ideia, tá? Então, basicamente, é você usar uma negação para fazer o imperativo negativo. Essa é a minha base. Para fecharmos aqui, vou falar rapidinho sobre a correlação verbal. Como assim? Vá à tela comigo. Nós temos que entender que tem que haver uma relação lógica entre os verbos quando há um período composto. Então, por exemplo,
Espero que você resolva. Então, aqui, espero que determina a flexão do verbo nesta forma aqui, ó. É presente nos dois momentos, um é indicativo, outro é subjuntivo. Esperava que você resolvesse. Não posso falar assim, ó, esperava que você resolverá. Não dá. Eu mantenho o pretérito aqui dos dois. Outro exemplo. Espero que você tenha resolvido. Espero que é presente é algo do passado. Esperava que você tivesse resolvido. Também dá certo. Se ele resolver, poderá sair. Se ele resolvesse, poderia. Esse daqui é o campeão de cobrança em provas, tá? Por quê? Se eu colocar se ele resolver, poderá. Se ele resolvesse, poderia. Aqui é o ria. Pode também estar ao contrário. Ele poderia se resolver, tá? Não tem problema nenhum. Mas esse daqui, então, é o campeão de questões de provas que cobram aqui correlação verbal. E ainda, para a gente fechar aqui, temos embora tivessem resolvido, aqui não puderam sair. Se ele tivesse resolvido, poderia ter saído. Então, a correlação verbal é essa relação adequada que nós temos entre os verbos dentro do mesmo período. Cuidado, essa correlação é dentro do mesmo período, tá? Você não vai olhar períodos diferentes. Por quê? Você tem um período composto com mais de uma oração e elas se conversam. E, geralmente, essa relação aqui da correlação verbal está ligada muito ao emprego dos verbos no subjuntivo. Só que eu tenho indicativo e subjuntivo, os dois ao mesmo tempo. Então, dentro do mesmo período, tem que haver uma relação lógica entre os tempos dos verbos, com certeza. Pode misturar indicativo e subjuntivo, desde que haja uma correlação adequada entre os verbos de uma oração.